Existe um motivo pelo qual a maioria das pessoas vive no automático, enquanto poucas parecem conduzir a própria vida com clareza, propósito e resultados visíveis. Esse motivo não está na sorte, não está na origem social, não está na inteligência acima da média. Ele está na forma como a mente é usada. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos da própria vida para descobrir exatamente isso. Não por curiosidade acadêmica, mas por necessidade. Hill não nasceu próspero, não começou influente e não tinha privilégios. Ele começou com uma pergunta simples e perigosa demais para quem prefere desculpas. O que faz um homem vencer enquanto o outro, com as mesmas oportunidades, falha repetidamente? Essa pergunta foi o ponto de partida que mudaria não apenas a vida de Hill, mas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, não escolheu Napoleon Hill por acaso. Carnegie acreditava que a maior riqueza do mundo não estava no aço, nem nos bancos, mas no conhecimento organizado. Ele enxergou em Hill alguém disposto a pensar profundamente, e por muito tempo, algo que a maioria não está disposta a fazer. Carnegie desafiou Hill a entrevistar mais de 500 pessoas de sucesso e descobrir o denominador comum por trás de todas elas. Não era dinheiro, não era sorte, era uma filosofia mental. Hill aceitou o desafio sem garantia nenhuma de recompensa financeira imediata. Isso por si só já revela algo fundamental para quem tem menos de 35 anos e sente ansiedade por resultados rápidos. Os maiores projetos da vida exigem fé antes de evidência. A Bíblia já dizia isso séculos antes em Hebreus, quando afirma que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Napoleon Hill viveu isso na prática. Durante anos ele trabalhou sem reconhecimento, sem retorno imediato, sustentado apenas por uma decisão interna de não desistir. Ao longo dessas entrevistas, Hill conversou com homens como Henry Ford, que quase faliu várias vezes antes de construir um império. Conversou com Thomas Edison, que falhou milhares de vezes antes de criar algo funcional. Conversou com John Rockefeller, que entendia que dinheiro é consequência de valor organizado e não o objetivo final. Todos esses homens compartilhavam algo invisível aos olhos superficiais, um propósito definido com clareza absoluta. Hill percebeu que pessoas bem-sucedidas não vivem reagindo ao mundo. Elas decidem antecipadamente quem vão se tornar e depois alinham pensamentos, emoções, hábitos e ações com essa decisão. Aqui está um ponto crucial. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um terreno fértil. Se você não plantar nada conscientemente, ervas daninhas crescem sozinhas. Medo, dúvida, procrastinação, comparação, ansiedade. Tudo isso cresce automaticamente quando você não assume controle mental. É por isso que tantos jovens se sentem perdidos, mesmo tendo acesso a mais informação do que qualquer geração anterior. Informação sem direção gera confusão. Direção sem controle mental gera frustração. Hill chamou isso de atitude mental definida. Não é otimismo cego, é decisão. Quando alguém decide algo com clareza, o subconsciente começa a trabalhar a favor dessa decisão. A Bíblia reforça esse princípio em Provérbios, quando diz assim: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não diz assim como ele sente, não diz assim como ele fala em público, diz assim como ele pensa no íntimo. Isso conecta diretamente com tudo que Hill ensinou sobre o subconsciente. Napoleon Hill afirmava que o subconsciente aceita qualquer coisa que a mente consciente repita com emoção suficiente. Ele não questiona se aquilo é bom ou ruim. Ele apenas executa. Por isso, pessoas que repetem frases negativas sobre si mesmas acabam vivendo exatamente aquilo que dizem. Elas programam a própria derrota, sem perceber. Ao mesmo tempo, pessoas que aprendem a falar com clareza, firmeza e convicção sobre seus objetivos constroem uma identidade mental que puxa a realidade na mesma direção. Existe um momento em que todo jovem abaixo dos 35 anos enfrenta uma bifurcação invisível. De um lado, a vida reativa, onde se vive apagando incêndios, buscando prazer imediato e reclamando de falta de tempo. Do outro, a vida intencional, onde cada decisão é filtrada por um propósito maior. Napoleon Hill
chamava isso de propósito definido principal. Sem isso, a pessoa se torna facilmente manipulável por distrações, opiniões externas e medos herdados. Aqui é importante entender algo que Hill enfatizava constantemente. O maior inimigo do sucesso não é o fracasso, é a indecisão. A indecisão cria uma mente fragmentada, e uma mente fragmentada não sustenta grandes resultados. A Bíblia novamente toca nesse ponto, quando diz que o homem de mente dividida é inconstante em todos os seus caminhos. Ele estudou esse princípio sem citar religião diretamente, mas os fundamentos são os mesmos. Unidade interna gera força externa. Enquanto Hill desenvolvia sua filosofia, ele também enfrentava períodos de extrema dificuldade financeira. Em certos momentos ele esteve tão perto do fracasso que qualquer pessoa comum teria desistido. Mas ele entendia algo que hoje quase ninguém ensina. Persistência não é insistir cegamente. Persistência é manter o propósito enquanto ajusta a estratégia. Edison dizia que não falhou milhares de vezes. Ele apenas descobriu milhares de formas que não funcionavam. Essa mentalidade protege a mente contra o desgaste emocional. Existe uma passagem bíblica poderosa em Gálatas que diz: "Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desfalecermos." Napoleon Hill viveu isso. Muitos dos homens que ele entrevistou viveram isso. O problema é que a maioria desiste no ponto exato em que a colheita está prestes a acontecer. Hill chamava esse ponto de a linha do fracasso temporário. Quem atravessa essa linha raramente volta a viver da mesma forma. Neste ponto do vídeo, deixe essa ideia assentar. Se você puder anotar, faça isso agora. Escreva em algum lugar visível: propósito definido vence talento disperso. Diga isso em voz alta se puder. Se não puder, deixe essa frase nos comentários depois. Esse simples ato ajuda a fixar a mensagem no subconsciente de uma forma que apenas ouvir não consegue. Napoleon Hill também falava muito sobre o poder das associações. Ele observou que nenhum homem construiu algo grande sozinho. Andrew Carnegie tinha o que Hill chamou de mastermind, um grupo de mentes alinhadas com um objetivo comum. Esse princípio é antigo e novamente bíblico quando diz que, assim como o ferro afia o ferro, um homem afia o outro. Pessoas com objetivos claros procuram ambientes que fortalecem esses objetivos. Pessoas confusas acabam em ambientes que reforçam a confusão. Ao longo da vida, Hill viu talentos brilhantes se perderem, não por falta de capacidade, mas por falta de ambiente mental adequado. Isso é extremamente relevante para quem vive hoje cercado de estímulos constantes. Redes sociais, comparações rápidas, opiniões rasas. Se você não escolhe conscientemente o que entra na sua mente, alguém escolherá por você. Hill dizia que controle mental é um ato diário, não um evento único. E é aqui que muitos falham. Eles acreditam que motivação resolve tudo. Motivação passa. Disciplina mental permanece. Os homens que Hill estudou não dependiam de vontade momentânea. Eles dependiam de hábitos mentais sólidos. Eles sabiam que a mente precisa ser treinada, assim como o corpo. Ninguém acorda forte sem treino. Ninguém acorda focado sem prática mental. Antes de continuar, quero fazer um pedido rápido e sincero. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixe um comentário, nem que seja apenas uma palavra. Isso ajuda muito um canal pequeno como o nosso, que está na meta de alcançar 500 inscritos. E também ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso agora. Faça isso naturalmente no seu tempo. E seguimos. Napoleon Hill dizia que todo sucesso começa com um pensamento organizado, sustentado por fé e seguido por ação persistente. Essa tríade de pensamento, fé e ação aparece repetidamente na Bíblia e na vida dos homens que mudaram o mundo. Fé sem ação é ilusão. Ação sem fé gera desistência precoce. Pensamento sem direção gera ansiedade. Na próxima parte vamos aprofundar exatamente como Hill estruturou o conceito de propósito definido principal, como aplicar isso na prática, e por que a maioria das pessoas sabota o próprio potencial sem perceber. Quando Napoleon Hill começou a organizar tudo aquilo que havia observado ao longo de décadas, ele percebeu que não bastava desejar algo de forma vaga. A maioria das pessoas diz: eu quero ter sucesso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser alguém melhor. Mas isso não é um propósito definido.
Isso é um desejo difuso. Hill descobriu que o cérebro não responde a intenções genéricas. Ele responde a imagens claras, decisões firmes e metas específicas, carregadas de emoção. É por isso que tantos jovens trabalham muito, mas sentem que não saem do lugar. Eles se esforçam, sem um norte interno. Hill insistia que um propósito definido principal precisa ser tão claro que a pessoa consiga descrevê-lo sem hesitar. Não como quem sonha, mas como quem já decidiu. Ele dizia que quando a mente aceita uma decisão como definitiva, ela começa a reorganizar percepções, contatos, ideias e oportunidades. Não de forma mística, mas prática. A pessoa passa a enxergar o mundo de outra maneira. É como se a realidade começasse a responder a um comando interno. Andrew Carnegie, por exemplo, tinha uma visão extremamente clara do que queria construir. Ele não acordava pensando apenas no dia de hoje. Ele pensava em décadas. Essa capacidade de pensar a longo prazo é rara, especialmente em uma geração acostumada com gratificação instantânea. Hill alertava que quem troca a visão por conforto momentâneo paga um preço invisível no futuro. A Bíblia reforça esse princípio quando fala que, onde não há visão, o povo perece. Não é sobre religião, é sobre direção. Hill também percebeu algo desconfortável. Muitas pessoas têm medo de definir um propósito claro, porque isso as obriga a assumir responsabilidade. Enquanto tudo é vago, qualquer resultado parece aceitável. Quando o propósito é claro, a mente não permite desculpas. E a maioria prefere o alívio momentâneo da desculpa ao desconforto do crescimento. Por isso, Hill dizia que sucesso começa com uma decisão que elimina todas as alternativas de fuga. Quando Napoleon Hill começou a organizar tudo aquilo que havia observado ao longo de décadas, ele percebeu que não bastava desejar algo de forma vaga. A maioria das pessoas diz: eu quero ter sucesso. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ser alguém melhor. Mas isso não é um propósito definido. Isso é um desejo difuso. Hill descobriu que o cérebro não responde a intenções genéricas. Ele responde a imagens claras, decisões firmes e metas específicas, carregadas de emoção. É por isso que tantos jovens trabalham muito, mas sentem que não saem do lugar. Eles se esforçam, sem um norte interno. Hill insistia que um propósito definido principal precisa ser tão claro que a pessoa consiga descrevê-lo sem hesitar. Não como quem sonha, mas como quem já decidiu. Ele dizia que quando a mente aceita uma decisão como definitiva, ela começa a reorganizar percepções, contatos, ideias e oportunidades. Não de forma mística, mas prática. A pessoa passa a enxergar o mundo de outra maneira. É como se a realidade começasse a responder a um comando interno. Andrew Carnegie, por exemplo, tinha uma visão extremamente clara do que queria construir. Ele não acordava pensando apenas no dia de hoje. Ele pensava em décadas. Essa capacidade de pensar a longo prazo é rara, especialmente em uma geração acostumada com gratificação instantânea. Hill alertava que quem troca a visão por conforto momentâneo paga um preço invisível no futuro. A Bíblia reforça esse princípio quando fala que, onde não há visão, o povo perece. Não é sobre religião, é sobre direção. Hill também percebeu algo desconfortável. Muitas pessoas têm medo de definir um propósito claro, porque isso as obriga a assumir responsabilidade. Enquanto tudo é vago, qualquer resultado parece aceitável. Quando o propósito é claro, a mente não permite desculpas. E a maioria prefere o alívio momentâneo da desculpa ao desconforto do crescimento. Por isso, Hill dizia que sucesso começa com uma decisão que elimina todas as alternativas de fuga. Ao estudar Henry Ford, Hill percebeu que Ford não era um homem que negociava com a própria mente. Quando alguém dizia que algo era impossível, Ford não discutia. Ele simplesmente perguntava como fazer funcionar. Essa postura não é teimosia cega. É fidelidade a um propósito. A mente dele estava programada para buscar soluções e não validação externa. Isso é algo que precisa ser treinado conscientemente, especialmente em um mundo onde opiniões são despejadas o tempo todo. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente trabalha 24 horas por dia. Enquanto você dorme, ele continua processando aquilo que foi alimentado durante o dia. Se você alimenta medo, comparação e distração, ele trabalha nisso. Se você alimenta propósito, fé e direção, ele trabalha nisso também. O problema é que a maioria nunca escolheu conscientemente o que planta.
vive colhendo pensamentos que não escolheu. Existe uma passagem bíblica que ilustra isso com precisão, quando diz que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Hill traduziu isso para a linguagem da mente. Pensamentos repetidos se transformam em hábitos mentais. Hábitos mentais moldam decisões. Decisões moldam destino. Não é imediato, mas é inevitável. Hill também falava sobre a importância de transformar desejo em obsessão controlada. Ele não usava essa palavra de forma negativa. Para ele, obsessão era foco sustentado ao longo do tempo. Edison era obcecado pela ideia de criar algo funcional, não por fama, mas pela solução do problema. Essa obsessão dava energia para atravessar períodos de frustração que destruiriam a motivação de qualquer pessoa comum. Aqui entra um ponto crucial para quem está abaixo dos 35 anos. O mundo vai tentar te convencer de que você precisa de várias opções abertas o tempo todo. Hill ensinava o oposto. Quanto mais opções mentais você mantém, mais fraca se torna a sua decisão. O poder está na concentração. Jesus ensinou algo semelhante quando disse que ninguém pode servir a dois senhores. A mente dividida nunca produz resultados extraordinários. Napoleon Hill também estudou profundamente o medo. Ele identificou 6 medos básicos que sabotam a maioria das pessoas: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Esses medos raramente aparecem de forma explícita. Eles se disfarçam de prudência, realismo e até humildade falsa. Hill percebeu que muitos jovens dizem: "Estou sendo realista", quando na verdade estão apenas evitando o risco emocional de tentar de verdade. Hill dizia que coragem não é ausência de medo. Coragem é decisão, apesar do medo. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Davi diante de Golias não estava livre do medo. Ele estava comprometido com um propósito maior. Esse compromisso reorganiza o estado mental. A pessoa passa a agir mesmo com desconforto. É isso que separa quem avança de quem estagna. Ao longo das entrevistas, Hill notou que homens bem-sucedidos falavam consigo mesmos de forma diferente. Eles usavam afirmações não como frases vazias, mas como comandos mentais. Eles repetiam diariamente quem estavam se tornando. Isso não era misticismo, era treinamento do subconsciente. Hill chamava isso de autossugestão. Hoje muitos descartam isso sem entender que já praticam o oposto ao repetir pensamentos negativos todos os dias. Aqui é um bom momento para você aplicar isso de forma prática. Se puder, anote agora uma frase simples relacionada ao seu objetivo principal. Algo como: "Eu assumo total responsabilidade pela minha vida e pelo meu crescimento". Leia essa frase em voz alta com intenção. Se não puder fazer isso agora, deixe essa frase nos comentários depois. Esse pequeno ato começa a mudar a forma como sua mente se organiza ao longo do tempo. Hill também alertava sobre a influência silenciosa do ambiente. Pessoas absorvem crenças de quem convivem sem perceber. É por isso que ele enfatizava tanto a escolha consciente das associações. Andrew Carnegie se cercava de pessoas que pensavam grande. Henry Ford fazia o mesmo. A Bíblia novamente reforça isso quando diz que "mas companhias corrompem bons costumes". Não é julgamento moral, é um princípio mental. Outro ponto poderoso nos ensinamentos de Hill é a ideia de que riqueza verdadeira começa na mente antes de aparecer na conta bancária. Ele dizia que ninguém se torna próspero por acidente. Primeiro a pessoa se vê como alguém capaz de criar valor. Depois ela aprende a servir de forma organizada. O dinheiro é apenas o reflexo disso. Esse pensamento protege contra a frustração inicial, quando os resultados ainda não apareceram. Hill passou anos sendo ridicularizado por acreditar que princípios mentais poderiam explicar o sucesso. Hoje esses mesmos princípios são ensinados em versões fragmentadas por toda parte, mas poucos conhecem a profundidade da filosofia original. Hill não prometia atalhos. Ele prometia transformação interna sustentada. Isso exige paciência, disciplina e fé. E aqui entra algo que precisa ser dito com clareza. Fé não é esperar sem agir. Fé é agir antes de ter todas as garantias. Todos os homens que Hill estudou fizeram isso repetidamente. Eles tomaram decisões
quando o cenário ainda era incerto. A Bíblia chama isso de andar por fé, e não por vista. Hill chamava isso de agir com base em uma convicção interna. Na próxima parte vamos aprofundar como a persistência funciona, na prática, como lidar com fracassos temporários, sem quebrar emocionalmente. E por que muitos desistem exatamente quando estão mais perto do avanço. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas não falha porque não é capaz. Elas falham porque desistem cedo demais. Ele observou um padrão recorrente entre os homens que estudou. Todos enfrentaram derrotas, fracassos, humilhações e períodos em que nada parecia funcionar. A diferença é que eles interpretavam esses momentos de forma diferente. Enquanto a maioria viu o fracasso como um veredito final, os bem-sucedidos o enxergam como ajuste temporário de rota. Hill chamava isso de derrota temporária. Não existe fracasso permanente a menos que a pessoa aceite essa condição mentalmente. Esse conceito é profundamente alinhado com princípios bíblicos. A Bíblia está cheia de histórias de homens que caíram e se levantaram. José foi vendido como escravo antes de governar o Egito. Moisés fugiu antes de liderar. Pedro negou antes de se tornar referência. O padrão é claro. O processo antecede a autoridade. Hill observou que o fracasso temporário tem uma função específica. Ele testa o nível de comprometimento da pessoa com o próprio propósito. Se o objetivo não for suficientemente claro, o primeiro obstáculo será suficiente para fazê-la desistir. Se o propósito for profundo, o obstáculo se torna parte do treinamento. Edison dizia que cada tentativa que falhava o aproximava da solução. Não era pensamento positivo ingênuo, era a interpretação estratégica da experiência. Para quem está abaixo dos 35 anos, esse ponto é decisivo. Muitos desistem, não porque tentaram por muito tempo, mas porque tentaram sem estrutura mental. E ele ensinava que persistência não nasce da força de vontade, ela nasce da clareza. Quando alguém sabe exatamente por que está fazendo algo, o cérebro encontra energia onde antes não havia. Sem um porquê definido, qualquer dificuldade parece grande demais. Hill também falava sobre algo que ele chamava de hábito da desistência. Ele percebeu que desistir uma vez facilita desistir da próxima. A mente aprende padrões. Da mesma forma, persistir uma vez facilita persistir novamente. Isso significa que cada pequena decisão de continuar apesar do desconforto fortalece a identidade de alguém que não recua facilmente. A Bíblia reforça isso quando diz que o justo cai 7 vezes e se levanta. Não diz que ele não cai, diz que ele se levanta. Outro ponto profundo nos ensinamentos de Hill é que o fracasso frequentemente vem acompanhado de uma semente de benefício equivalente. Isso não significa que todo sofrimento é bom. Significa que toda experiência contém informação útil para quem está disposto a aprender. Andrew Carnegie enfrentou crises severas antes de estruturar seus negócios de forma mais sólida. Henry Ford quase perdeu tudo antes de entender melhor os processos. Esses momentos moldaram decisões futuras mais inteligentes. Hill alertava que muitas pessoas se tornam amargas após falhas, porque personalizam o evento. Elas dizem: eu falhei, portanto, eu sou um fracasso. Os homens bem-sucedidos separam identidade de evento. Eles dizem: isso não funcionou, agora vou ajustar. Essa distinção é fundamental para a saúde mental e para o progresso contínuo. A Bíblia fala algo semelhante quando diz que não somos definidos pelas quedas, mas pela postura após elas. Napoleon Hill também observou que persistência está intimamente ligada ao controle emocional. Pessoas que reagem impulsivamente a frustrações drenam energia mental. Pessoas que aprendem a responder com estratégia preservam foco. Hill via isso claramente em Thomas Edison, que raramente demonstrava frustração externa. Ele encarava cada problema como um quebra-cabeça a ser resolvido. Aqui existe um exercício mental poderoso. Quando algo não sair como esperado, em vez de perguntar por que isso aconteceu, pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Essa simples mudança de pergunta altera o estado emocional e ativa a parte do cérebro responsável por soluções. Se puder, anote essa pergunta agora. Se não puder, deixe nos comentários depois. Esse hábito transforma a relação com desafios ao longo do tempo.
Hill também falava sobre a importância da autodisciplina. Ele dizia que quem não governa a si mesmo será governado pelas circunstâncias. Autodisciplina não é rigidez extrema. É consistência alinhada com propósito. A Bíblia fala sobre domínio próprio, como um fruto do Espírito. Hill falava disso como maturidade mental. Em essência, é o mesmo princípio aplicado em linguagens diferentes. Outro aspecto essencial é a paciência estratégica. Hill alertava que resultados significativos levam tempo para amadurecer. A ansiedade por resultados rápidos destrói muitos projetos promissores. O jovem planta hoje e quer colher amanhã. Os homens que Hill estudou plantavam sabendo que a colheita viria no tempo certo. A Bíblia reforça isso quando diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Entender esse ritmo protege contra a frustração. Hill também observou que muitas pessoas usam a ocupação como fuga. Estão sempre ocupadas, mas não necessariamente produtivas. Elas confundem movimento com progresso. Os homens bem-sucedidos eram extremamente seletivos com onde investiam energia. Eles sabiam dizer não. Essa capacidade vem da clareza de propósito. Sem clareza, tudo parece urgente. Com clareza, poucas coisas importam de verdade. Para manter alta retenção mental, Hill recomendava revisitar, diariamente, o propósito definido principal. Ele dizia que a mente precisa ser lembrada constantemente da direção. Não porque esquece, mas porque é bombardeada por distrações. Esse hábito diário mantém o foco, mesmo em ambientes caóticos. A Bíblia fala sobre meditar na lei dia e noite. Hill falava sobre meditar no propósito. A mecânica é a mesma. Antes de avançarmos para o próximo ponto, vale reforçar algo importante. Se esse conteúdo está ajudando você de alguma forma, deixe um comentário simples. Isso não é uma exigência. É um apoio genuíno a um canal pequeno que está construindo algo com propósito e que tem a meta clara de chegar aos 500 inscritos. Seu comentário ajuda mais do que parece. Na próxima parte, vamos entrar em um dos temas mais poderosos e menos compreendidos de Napoleon Hill: o poder do Mastermind. Como grupos certos aceleram resultados, como grupos errados drenam energia, e como aplicar isso na prática mesmo. Começando do zero, Napoleon Hill considerava o princípio do Mastermind um dos mais poderosos de toda a sua filosofia. Ele não falava disso como algo opcional, mas como um acelerador inevitável de qualquer grande realização. Hill observou que nenhum dos homens realmente bem-sucedidos que ele estudou chegou longe sozinho. Todos, sem exceção, estavam conectados a outras mentes, alinhadas com um objetivo comum. Andrew Carnegie foi o maior exemplo disso. Ele não construiu seu império apenas com esforço individual. Ele reuniu pessoas mais inteligentes do que ele, em áreas específicas, e criou uma sinergia mental. Hill definia Mastermind como a coordenação de conhecimento e esforço entre duas ou mais pessoas que trabalham em harmonia rumo a um propósito definido. Quando mentes se alinham, surge algo que não pertence a nenhum indivíduo isoladamente. Surge uma terceira força. Hill acreditava que essa força potencializa ideias, soluções e decisões. Não é misticismo. É a inteligência coletiva organizada. A Bíblia descreve esse princípio de forma simples, quando diz que onde 2 ou 3 estão reunidos há poder no meio deles. Outro trecho afirma que 1 pode até ser vencido, mas 2 resistem, e 3 formam uma corda difícil de se romper. Hill chegou a essas conclusões por observação empírica. A Escritura chegou por revelação. O princípio é o mesmo. Andrew Carnegie tinha um círculo de conselheiros altamente capacitados. Ele não tomava decisões importantes sem ouvir outras perspectivas. Henry Ford se cercava de engenheiros operadores e pensadores práticos. Thomas Edison mantinha equipes inteiras trabalhando em colaboração constante. Nenhum deles se via como autossuficiente. Eles entendiam que humildade estratégica é uma forma de inteligência. Hill alertava que muitas pessoas rejeitam o Mastermind por orgulho ou medo. Orgulho de achar que não precisam de ninguém. Medo de serem vistas como inexperientes. Esse isolamento mental é um dos maiores sabotadores do crescimento. A Bíblia já alertava que aquele que se isola busca seus próprios interesses e se insurge contra a sabedoria. Hill observou exatamente isso no mundo dos negócios,
e do desenvolvimento pessoal. Para quem está abaixo dos 35 anos, isso é crucial. O ambiente que você escolhe hoje molda a pessoa que você será amanhã. Se você se cerca de pessoas que apenas reclamam, você aprende a reclamar. Se se cerca de pessoas que agem você, aprende a agir. Hill dizia que a mente absorve atitudes antes mesmo de absorver informações. Por isso a escolha do círculo é uma decisão estratégica. Hill também observou que mastermind não significa concordar sempre. Pelo contrário, os melhores grupos tinham debates intensos. A diferença é que todos estavam comprometidos com o mesmo propósito. Não havia competição interna destrutiva. Havia confronto de ideias e alinhamento de valores. A Bíblia chama isso de andar em concordância. Hill chamava de harmonia mental. Outro ponto importante é que mastermind não precisa começar grande. Hill dizia que 2 mentes alinhadas já são suficientes para iniciar o processo. O que importa é a qualidade do pensamento compartilhado. Muitas pessoas esperam ter status ou dinheiro antes de buscar conexões. Hill ensinava o oposto. Primeiro você se alinha mentalmente. Depois as conexões surgem naturalmente. Hill também alertava sobre o lado negativo dos grupos errados. O mastermind negativo também existe. Quando pessoas se unem em torno de medo, crítica e pessimismo, elas fortalecem esses padrões. Isso explica por que certos ambientes drenam energia sem motivo aparente. Não é cansaço físico, é conflito mental constante. A Bíblia fala sobre isso, quando diz que palavras têm poder de vida e morte. Hill observou isso em ambientes corporativos e sociais. Existe um exercício prático que Hill recomendava. Ele sugeria imaginar um conselho mental composto por pessoas que você admira. Andrew Carnegie fazia isso. Ele mentalmente consultava figuras que respeitava antes de tomar decisões. Isso ajuda a treinar o pensamento estratégico, mesmo quando o círculo físico ainda é limitado. Essa prática fortalece o discernimento e reduz decisões impulsivas. Se puder, anote agora os nomes de 3 pessoas que você considera referências em caráter, disciplina ou visão. Reflita sobre como elas tomariam decisões difíceis. Se não puder fazer isso agora, deixe esses nomes nos comentários depois. Esse exercício simples começa a reorganizar sua forma de pensar ao longo do tempo. Hill também falava sobre liderança dentro do mastermind. Liderar não é mandar, é alinhar propósito. Os maiores líderes que ele estudou sabiam ouvir mais do que falar. Eles criavam um espaço para que as melhores ideias emergissem. A Bíblia descreve liderança servidora de forma clara, quando diz que o maior é aquele que serve. Hill via isso, na prática, nos homens mais eficazes que conheceu. Napoleon Hill considerava a energia do desejo como a força mais poderosa disponível ao ser humano. Ele dizia que todo grande feito começa com um desejo intenso, claramente definido. Mas poucos entendem o que ele realmente queria dizer com isso. Hill não falava de vontade passageira, nem de impulso emocional momentâneo. Ele falava de uma energia interna contínua, que quando não é direcionada conscientemente, se dispersa ou se transforma em autossabotagem. Hill observou que os homens mais produtivos, criativos e influentes que ele estudou possuíam um domínio incomum sobre seus impulsos. Eles não eram frios nem reprimidos. Eles eram direcionados. Hill chamava esse princípio de transmutação da energia. Em termos simples, significa converter impulsos básicos em ação construtiva. Essa ideia aparece de forma clara na Bíblia, quando fala sobre domínio próprio e vigilância da mente. A energia criativa, quando não encontra um propósito, se manifesta em inquietação, ansiedade, vícios e distrações constantes. Hill percebeu isso décadas atrás, muito antes da era digital. Hoje isso se intensificou. Jovens com enorme potencial vivem exaustos, não por excesso de trabalho, mas por dispersão mental. Eles gastam energia em estímulos que não constroem nada duradouro. Hill alertava que a mente indisciplinada busca prazer imediato, como fuga da falta de direção. Henry Ford, por exemplo, era conhecido por sua rotina consistente e controle emocional. Ele não vivia reagindo a impulsos externos. Ele direcionava sua atenção para aquilo que estava construindo. Thomas Edison era semelhante. Ele trabalhava por horas intensas, não por obrigação,
mas porque sua energia estava alinhada com um propósito. Hill entendeu que quando desejo e propósito caminham juntos, o esforço deixa de ser pesado. Hill também observou que muitos fracassos ocorrem não por falta de talento, mas por perda de energia ao longo do tempo. A pessoa começa motivada, mas se deixa levar por distrações pequenas que se acumulam. A Bíblia fala sobre isso quando diz que pequenas raposas destroem a vinha. Hill traduziu isso como pequenas concessões mentais que enfraquecem a disciplina. Outro ponto essencial é que Hill não defendia a repressão cega. Ele defendia a consciência. Quando a pessoa entende o valor da própria energia, ela passa a protegê-la naturalmente. Ela começa a fazer escolhas alinhadas com o futuro e não apenas com o momento. Isso é maturidade mental. A Bíblia descreve isso como sabedoria, Hill descrevia como inteligência emocional aplicada. Hill também conectava esse princípio diretamente com autoconfiança. Ele dizia que pessoas que desperdiçam energia em hábitos destrutivos acabam desenvolvendo culpa e insegurança. Isso mina a fé em si mesmas. Por outro lado, pessoas que direcionam energia para algo maior desenvolvem respeito próprio. Esse respeito interno se reflete na postura, na fala e nas decisões. Os homens que Hill estudou tinham uma presença firme, não por arrogância, mas por coerência interna. Existe uma passagem bíblica que diz que o homem fiel no pouco é fiel no muito. Hill observou isso na prática. Quem aprende a dominar pequenos impulsos se torna capaz de lidar com grandes responsabilidades. Quem não controla o básico não sustenta o crescimento quando ele vem. Esse princípio é ignorado por muitos que buscam sucesso rápido sem estrutura interna. Hill também alertava que a sociedade frequentemente ridiculariza a disciplina e exalta excessos. Isso cria confusão mental, especialmente nos mais jovens. Ele dizia que é preciso coragem para viver de forma intencional em um mundo distraído. Coragem não para confrontar outros, mas para confrontar a própria mente diariamente. A Bíblia chama isso de guerra interior. Hill chamava de autodisciplina mental. Aqui é importante fazer uma pausa consciente. Se puder, anote esta frase agora: a energia que não é direcionada se volta contra mim. Leia em voz alta, com calma. Se não puder fazer isso agora, deixe essa frase nos comentários depois. Esse simples ato ajuda o subconsciente a associar clareza com autocontrole. Hill também observou que desejo verdadeiro gera sacrifício voluntário. As pessoas realmente comprometidas abrem mão de certas coisas sem sentir que estão perdendo algo. Elas sabem o que querem. Andrew Carnegie sacrificou conforto imediato por visão de longo prazo. Henry Ford enfrentou críticas constantes. Edison sacrificou noites de descanso. Nenhum deles se via como vítima. Eles se viam como construtores. Outro ponto profundo é que Hill via o desejo como algo que precisa ser alimentado corretamente. Se a pessoa apenas consome conteúdo motivacional, sem ação, o desejo se transforma em frustração. A Bíblia fala que a fé, sem obras, é morta. Hill diria que desejo sem ação é ilusão. A energia precisa fluir para algo concreto, mesmo que pequeno, no início. Hill também alertava sobre a importância de revisar constantemente o propósito para manter o desejo vivo. Quando a visão se enfraquece, a disciplina cai. Por isso ele recomendava a leitura diária do propósito definido principal. Esse hábito mantém a mente alinhada, mesmo em dias difíceis. Não é exagero. É manutenção mental. À medida que Hill avançava em seus estudos, ele percebeu que todos esses princípios convergiam para algo ainda mais profundo. A identidade, quem você acredita que é, determina o que você permite na sua vida. Pessoas com identidade fraca negociam princípios. Pessoas com identidade clara protegem valores. Esse tema conecta diretamente com ensinamentos bíblicos sobre caráter e com a filosofia de Hill sobre autoconfiança organizada. Na próxima parte vamos aprofundar exatamente isso. Como a identidade é formada, como proteger a mente contra influências negativas e como construir uma autoimagem forte mesmo começando do zero. Napoleon Hill dizia que o maior limite do ser humano não está fora dele, mas dentro. Ele chamava esse limite de autoimagem. A forma como alguém se enxerga determina silenciosamente o que essa pessoa acredita ser possível
ou impossível. Hill observou que muitos jovens sabotam oportunidades não porque não merecem, mas porque não se veem à altura. Eles recuam antes mesmo de tentar, não por preguiça, mas por identidade mal formada. Hill entendeu que a identidade é construída a partir de experiências repetidas, interpretações internas e influências externas. Quando alguém cresce ouvindo que não é capaz, essa mensagem se transforma em crença. Quando alguém cresce sem referência de disciplina ou visão, a mente aprende a se contentar com pouco. A Bíblia fala sobre isso quando diz que o povo se torna cativo por falta de conhecimento. Hill diria que se torna limitado por falta de consciência mental. Os homens que Hill estudou passaram por ambientes desafiadores, mas não permitiram que isso definisse quem eles eram. Henry Ford não se via como um homem sem instrução. Ele se via como um solucionador de problemas. Edison não se via como um fracassado pelas tentativas mal-sucedidas. Ele se via como um experimentador persistente. Essa diferença de interpretação constrói identidades completamente diferentes ao longo do tempo. Hill ensinava que a mente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção e convicção. Se uma pessoa repete internamente, "Eu não sou bom o suficiente", a mente passa a agir de acordo com isso. Se repete, "Eu estou em processo de crescimento", a mente se mantém aberta ao aprendizado. A Bíblia reforça esse princípio quando diz que a língua tem poder sobre a vida. Hill ampliava isso para o diálogo interno. Outro ponto importante é que Hill não defendia uma autoimagem inflada ou ilusória. Ele defendia uma autoimagem honesta e em construção. Reconhecer falhas sem se definir por elas. Reconhecer potencial sem arrogância. Esse equilíbrio é maturidade mental. A Bíblia chama isso de humildade aliada à fé. Hill chamava de autoconfiança organizada. Hill também observou que a autoimagem é fortemente influenciada pelo ambiente. Pessoas que vivem cercadas de críticas constantes acabam internalizando limites. Por isso ele insistia tanto na escolha consciente das associações. Não se trata de fugir de opiniões diferentes, mas de proteger a mente de padrões destrutivos. A Bíblia fala sobre guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Hill falava sobre proteger a mente, porque dela procedem as decisões. Existe um exercício simples e poderoso que Hill recomendava. Ele orientava que a pessoa escrevesse uma descrição clara de quem estava se tornando. Não quem gostaria vagamente de ser, mas quem estava comprometida em se tornar. Essa descrição deveria ser lida diariamente com atenção. Isso ajuda a alinhar comportamento com identidade. Se puder, anote agora algumas palavras que definem a pessoa que você está construindo. Se não puder fazer isso agora, deixe essas palavras nos comentários depois. Esse exercício ajuda a solidificar a autoimagem ao longo do tempo. Hill também alertava que o medo da crítica é um dos maiores sabotadores da identidade. Jovens muitas vezes deixam de agir por medo do julgamento alheio. Hill observou que os homens mais bem-sucedidos aprenderam a respeitar opiniões, sem se submeter a elas. Eles filtravam críticas, mas não se curvavam a elas. A Bíblia fala sobre isso quando diz que é melhor agradar a Deus do que aos homens. Hill traduziria como fidelidade ao propósito, acima da aprovação externa. Outro aspecto essencial é a responsabilidade pessoal. Hill dizia que assumir responsabilidade pela própria vida fortalece a identidade. Culpar circunstâncias enfraquece. Mesmo quando fatores externos são injustos, a postura interna faz toda a diferença. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que prosperaram em contextos adversos, porque mantiveram integridade e visão. Hill viu isso repetidamente nos casos que estudou. Hill também falava sobre o hábito da decisão. Pessoas com identidade fraca evitam decidir para não errar. Pessoas com identidade forte decidem e ajustam. Decidir fortalece a autoconfiança, porque prova a mente que ela é capaz de agir. A indecisão prolongada desgasta a identidade. A Bíblia diz que o coração decidido permanece firme. Hill concordaria plenamente. Aqui vale uma pausa consciente. Se puder, diga em voz alta agora: eu assumo responsabilidade total pela minha vida. Diga com calma e convicção. Se não puder fazer isso agora, deixe essa frase nos comentários depois. Esse simples ato começa a reprogramar a forma como você se percebe ao longo do tempo. Hill também observou que identidade forte gera coerência.
a pessoa passa a alinhar discurso, ação e valores. Isso cria confiança interna e externa. Pessoas confiam em quem é coerente. Andrew Carnegie confiava em líderes que demonstravam consistência. Henry Ford promovia pessoas que agiam de acordo com princípios claros. A Bíblia reforça isso quando diz que seja o vosso sim, sim e o vosso não. À medida que Hill consolidava seus ensinamentos, ele percebeu que todos os princípios convergiam para um estado mental específico. Clareza de propósito, disciplina emocional, ambiente saudável, identidade forte e ação persistente criam uma mente preparada para oportunidades. O sucesso então deixa de ser algo aleatório e se torna uma consequência. Na próxima e última parte, vamos amarrar todos esses conceitos. Vamos falar sobre como viver essa filosofia no dia a dia, como manter consistência a longo prazo e como transformar conhecimento em prática real sem se perder no caminho. Napoleon Hill passou a vida inteira tentando responder a uma pergunta essencial. Por que algumas pessoas constroem uma vida com significado, enquanto outras passam pela vida apenas reagindo aos acontecimentos? Depois de décadas estudando homens que moldaram o mundo, ele chegou a uma conclusão simples e profunda. O sucesso não é um evento, é um estado mental sustentado ao longo do tempo. Quando a mente muda a vida, inevitavelmente acompanha. Tudo o que foi dito até aqui converge para esse ponto. Propósito, definido disciplina mental. Persistência, ambiente correto. Domínio da energia. Andrew Carnegie revisava seus objetivos regularmente. Henry Ford mantinha foco obsessivo no que estava construindo. Edison trabalhava com método, mesmo quando não havia resultados visíveis. Nenhum deles dependia de inspiração momentânea. Eles dependiam de hábitos mentais sólidos. A Bíblia reforça isso quando fala sobre construir a casa sobre a rocha, e não sobre a areia. Hill diria que a rocha é a disciplina mental. Um ponto crucial para quem está abaixo dos 35 anos é entender que o tempo é um aliado quando usado corretamente. Muitos sentem ansiedade por não estarem onde gostariam. Hill ensinava que a ansiedade nasce da comparação e da falta de foco no processo. Quando você se compromete com um processo, o resultado se torna uma questão de tempo. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Hill concordaria plenamente. Outro aspecto fundamental é aprender a viver acima das circunstâncias emocionais. Dias difíceis virão. Frustrações acontecerão. Pessoas decepcionarão. Hill não prometia uma vida sem problemas. Ele ensinava uma mente preparada para lidar com eles. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo. Hill traduziria isso como estabilidade emocional baseada em propósito. Para manter consistência, Hill recomendava 3 práticas simples. Revisar diariamente o propósito definido principal. Alimentar a mente com ideias construtivas. Agir todos os dias, mesmo que em pequena escala. Essas práticas criam um ciclo positivo. Clareza gera ação. Ação gera confiança. Confiança fortalece a identidade. Identidade sustenta a persistência. Aqui é importante reforçar algo. Conhecimento sem aplicação gera frustração. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha um princípio e comece hoje. Talvez seja o controle do diálogo interno. Talvez seja a escolha mais consciente do ambiente. Talvez seja a definição clara do propósito. Pequenos ajustes feitos com constância geram transformações profundas ao longo do tempo. Se puder, anote agora esta frase final. Eu vivo de forma intencional e assumo responsabilidade pelo meu crescimento. Diga em voz alta com calma e presença. Se não puder fazer isso agora, deixe essa frase nos comentários depois. Esse gesto simples ajuda a consolidar todo o conteúdo que você absorveu até aqui. Antes de encerrar, quero falar com você de forma direta. Se esse conteúdo agregou valor real à sua vida, deixe um comentário e considere se inscrever no canal. Somos um canal pequeno com uma meta clara de alcançar 500 inscritos. E cada pessoa aqui faz parte dessa construção. Não é sobre números. É sobre criar um ambiente onde ideias como essas continuem sendo compartilhadas. Napoleon Hill acreditava que cada pessoa carrega dentro de si um potencial maior do que imagina. Mas esse potencial só se manifesta quando a mente é treinada para sustentá-lo. A Bíblia diz que somos transformados
pela renovação da mente. Hill dedicou a vida a ensinar exatamente isso, em outra linguagem, que você não apenas se inspire, mas aplique, que não apenas entenda, mas viva, que não apenas deseje, mas decida, porque no fim das contas, como Hill dizia, tudo começa com um pensamento, e um pensamento sustentado se transforma em destino.